Ser bravo, ser forte. Ouvimos na maravilhosa voz do Clístenes, narrando ali, declamando a canção do Tamoio. E nesse Natal, para que a gente possa concretizar esse ser bravo, ser forte na nossa vida cotidiana, eu gostaria, nesse desafio, nesse exercício de agora, que a gente lembrasse de um judeu. Um judeu que foi, vocês conhecem a história certamente, mas não custa lembrar, foi lançado ao campo de concentração, naquela barbárie de desumanização, de tragédia, de crime. Foi lançado ao campo de concentração e entrou lá, pasmem, né? A gente fica pasmo, entrou lá com o pé direito. Entrou lá decidido a algo que foi concretizado ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, naquele campo de barbáries. Estou falando, obviamente, de Viktor Frankl, que narra pra gente, relata pra gente algo sobre o sentido da vida, que vale a pena a gente lembrar agora. Então ele diz o seguinte, olha, o sentido da vida, ele se ampara como que em 3 pilares. Eu gostaria só de falar de um desses pilares agora, para que a gente entre no sentido mesmo dele. Então, esses 3 pilares são, olha, não se pode encontrar o sentido da vida se a gente não se decidir firmemente a amar uma pessoa, servir a um ideal e, finalmente, o que eu gostaria de tratar agora, brevemente, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Olha, Viktor Frankl e milhões de pessoas foram lançadas ao campo de concentração. Algumas delas se reduziram. Algumas delas perderam a alegria, perderam a esperança, se desumanizaram, viraram como que bichos lutando pela sobrevivência, roubando uma batata, traindo aos demais. Olha, tirando a própria vida, a gente entende, né? Num ato de desespero. Enquanto outros se decidiram firmemente, independente da circunstância, ou, o que eu gostaria de lembrar, aprofundar, justamente na circunstância, alguns outros se decidiram ao contrário, a ser mais gente, a ser mais pessoa, a se doar, a não se poupar, mesmo naquele ambiente terrível, desumano, naquele ambiente de horror. Alguns homens e mulheres se decidiram firmemente a serem fiéis a um chamado de estar atento à circunstância mesmo e de estar atento aos outros. Viktor Frankl diz pra gente o seguinte, olha, se a gente não aceita o sofrimento, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui, se a gente não ama o sofrimento inevitável da vida, não como um masoquista que ama a dor, mas como aquele sujeito que entende que o sofrimento faz parte da trama da nossa história. O sujeito que não ama, se eu não amo o sofrimento inevitável da vida, se você não ama o sofrimento inevitável da vida, olha, a nossa vida vai ser uma grande avenida de reclamações. Vai ser uma avenida, portanto, de frustrações. Então, nessa noite de Natal, relembrando a obra desse judeu, Viktor Frankl, eu gostaria de propor um exercício. Um exercício que inscreve a gente na realidade, e a realidade é o trono da verdade. Olha, é na realidade que a verdade da nossa vida acontece, não em outro lugar, não em devaneios, não no wishful thinking, não naquela mística do quem me dera, né? Quem me dera fosse branco, quem me dera fosse preto, quem me dera fosse grande, quem me dera fosse pequeno, quem me dera fosse ontem, quem me dera fosse amanhã. Olha, é hoje. É hoje. Morte a mística do quem me dera, como? Estando atento ao dia, estando profundamente atento ao hoje. E aqui está o exercício. Como que a gente fica atento ao hoje? Como é que a gente entra no hoje? Olha, fazer um exercício simples, mas profundamente eficaz. Se comprometendo, pelo menos nessa noite de Natal, pelo menos nesses dias 24 e 25, que são ocasiões de atrito, né? São ocasiões de atrito entre a família, são ocasiões de atrito entre os primos, como a gente falava, entre pais e filhos. Claro, todo mundo junto ali, a gente vendo os defeitos dos outros, que são, no final das contas, testemunhos dos nossos defeitos. Olha, essa noite de Natal, no qual a família está reunida, pode ser uma ocasião na qual a gente reclama que tem uva passa no arroz, que o tender está meio cru,
que o ar-condicionado da casa da minha avó não funciona tão bem, que não trocaram aqui a toalha do banheiro, Covid, sei lá. A gente pode entrar num ambiente de reclamação, negando a nossa realidade. Negando a nossa realidade, ora. Não estamos entrando no campo de concentração. A gente está entrando na nossa vida concreta, na nossa vida real. E o exercício, portanto, para que a gente se instale na realidade e comece pouco a pouco, a aceitar esse sofrimento inevitável da vida, que é um dos pilares para o sentido mesmo da nossa vida, que a gente conquiste isso fazendo um firme propósito, hoje, de não sair uma reclamação da nossa boca nessa noite de Natal. Mas muito pelo contrário, que a gente esteja ali disposto, lembrando analogamente aqueles sujeitos que bravamente estiveram dispostos no campo de concentração a se dedicar aos demais. Olha, que nessa noite de Natal a gente se esforce realmente, de coração e alma, a ouvir a nossa avó, a servir os nossos sobrinhos, a estar junto, abraçando aqueles que precisam de um pouco de carinho nessa noite.